Olá meus amigos, vamos prosseguindo aqui com o terceiro vídeo, terceira videoaula sobre HTML e CSS. Eu já postei no nosso site as duas primeiras aulas, né, tá aqui no site, se você quiser acessar tudo em um lugar só, pode acessar aqui no nosso site. Outra coisa interessante que eu coloquei aqui no nosso site foi aquela tabela de cores do HTML. Deixa eu procurar aqui. A tabela de cores do HTML que a gente usou na última aula, algumas cores, né? E para você usar como um guia de referência aqui, ó. Só você vir aqui na área de artigos, ó, tabela de cores. Aí você abre, aí vão ter todas as cores. Todas não, né? Boa parte delas, né? E o código HTML aqui na terceira coluna. E no meio aqui um código Java, que é a notação RGB. Também pode ser usado em HTML, o RGB, só que vamos usar aqui o código HTML mesmo, porque é o padrão. Então vamos supor que eu queira essa cor aqui, ó, um verde bem escuro. Então eu vou pegar esse código aqui, ó, sustenido e tudo. Deixa eu aproximar um pouquinho. Ó, se eu quiser esse verde, eu pego esse código aqui. Na hora de eu dizer lá no CSS a cor que eu quero usar, seja para uma borda, para um plano de fundo, para uma letra, aí você pode usar esse código. Perfeito? Então tem aqui no nosso site a tabela de código de cores HTML. Outra coisa que eu coloquei aqui em artigos, que tá, por enquanto está bem completo, eu pus um guia aqui de referência rápida dos atributos aqui. Na verdade é propriedades, né? Vou corrigir aqui. A das propriedades do CSS. Então conforme a gente vai mexendo com elas, eu vou listando aqui. Mas lembrando que isso aqui não é um guia de referência completo, não é um manual, né? Ele só mostra aqui a propriedade, né? Uma breve descrição do que ela faz e um exemplo. Perfeito? E depois eu mostro alguns lugares onde você pode encontrar uma referência mais completa, né? Porém isso aqui é um guia bem rápido, uma colinha aqui, para você lembrar o que cada propriedade faz. Tem no nosso site também. Então usem à vontade no nosso site. Tem outros artigos, se você já conhece HTML, eu tenho uma série de cursos sobre jQuery para você animar o seu site, né, fazer as coisas se mexerem, se transformarem no site. Você usa o JavaScript junto com essa biblioteca aqui, o jQuery. Então eu recomendo. Então vamos começar. Vamos lá para a estrutura básica da nossa aula 2. Vou fazer uma cópia aqui do lado. Vou chamar de aula 3. Então a gente tem tudo o que tinha na aula 2. Vou apagar esse arquivo aqui. Deixa eu renomear, né? Vou renomear para aula só, senão vou ter que ficar mudando o nome dos arquivos toda hora. Vamos abrir com o editor. No meu caso, CarWrite, e aí eu aconselhei vocês a abrirem com o Notepad++. E eu vou abrir também com o navegador, para a gente ver o resultado. Perfeito? Opa, tem que arrumar os nomes dos arquivos lá dentro também, né? Aula HTML. Então tem que trocar aqui, ó, na referência onde linkava o arquivo aula HTML com a aula CSS, né? Como eu renomeei o arquivo, tem que mudar aqui também. Ó. Salvei, vamos ver o resultado. Perfeito. Então temos aqui uma estrutura bem básica de um site, né? E hoje eu pretendo trabalhar um pouquinho com imagens, né? Tanto com imagens de plano de fundo e imagens assim, como elemento HTML. Depois a gente vai seguir para fazer um menu. Não sei se vai dar tempo de fazer nessa aula ainda, mas vai ser um conteúdo na sequência.
Então, como que a gente insere uma imagem no site, né? Note que o nosso site aqui, no jeitodigital.com.br, temos muitas imagens, né? Temos esse fundo laranja aqui do menu, ó. Quando eu passo por cima, note que ela muda para um outro fundo laranja um pouquinho mais escuro, né? Temos o logotipo, correto? Essas outras imagens aqui, botões, né? Então, imagem é uma coisa que a gente vai mexer com certa frequência, né? Agora eu vou falar como a gente insere imagem no plano de fundo. O que é no plano de fundo? É por detrás no elemento, vai ficar como fundo no elemento, como se fosse um papel de parede do elemento. Então, vamos começar aqui com o body. O body, como eu disse, é um elemento como outro qualquer, que é essa janela grandona aqui onde tudo vai dentro dela. Perfeito? Então vamos inserir um plano de fundo no body. Como que eu faço para inserir um plano de fundo no body? Deixa eu fechar esses arquivos aqui. Rola 2. Perfeito. O body está aqui, ó. Deixa eu abrir nosso arquivo CSS também. Pronto, tá tudo aí na tela agora. Então, o body está aqui. Ele é um elemento ali. A tag de abertura do elemento aqui, tag do fechamento. Então ele é essa janelona que a gente vê no navegador aqui, onde tudo vai dentro dela. Eu ensinei para vocês até agora a referenciar um elemento quando ele recebe um ID, correto? Então vamos supor que o body a gente desse um ID para ele aqui, ó. ID igual, porque ó, tudo. Né? E eu quisesse fazer uma folha de estilo para ele, eu viria aqui e começaria com o sustenido. Opa, que errado. Eu começaria com o sustenido, digitaria tudo, abriria e fecharia a chave e escreveria aqui nas propriedades do CSS aqui dentro. Se eu fizer assim, vai dar certo? Vai dar muito certo. Mas como o body só tem um, o body só pode ter um. É igual o Highlander. Pode ter dois. Então não tem necessidade de eu criar uma identificação que diferencia um elemento do outro, sendo que eu sempre só vou ter um body. Concorda comigo? Então o que eu faço? Eu posso criar a folha de estilo direto com o nome do elemento. Lembrando que se eu fizer isso, ele vai valer para todos os elementos que tem esse nome. Como o body só tem um, o problema já está resolvido, né? Antes de ser criado. Aí, só você digitar o nome dele, sem sustenido, sem ponto, sem nada. Só o nome, body. Aí eu já tenho uma folha de estilo para ele. Perfeito? Eu acho que fui claro. Então vamos lá, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Então, a propriedade do CSS que coloca o plano de fundo é o background. Nós temos várias, vamos dizer assim, subpropriedades, né? Eu tenho o background color, background image, background size e assim por diante. Existe uma forma de a gente resumir o background e escrever tudo numa linha só, né? Só usando o comando background. Mas não é uma forma muito bacana de se aprender, né? Então vamos fazer uma coisa bem pausada, bem específica, né, para não confundir você. Então vamos supor que eu quero colocar uma cor de fundo no body. Então é background color. Perfeito? E aqui eu especifico a cor que eu quero. É simples, né? Então vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes a letra C, que vai dar aquele cinza bem clarinho. Vamos ver se deu certo? Então, ó, salvei, vamos lá ver o resultado. Aí, ó. O fundo ficou cinza. Ficou feio, mas funcionou. Vamos usar a nossa tabela de cores lá do site. Vamos achar uma cor um pouquinho melhor.
Vou colocar esse aqui, ó, State Gray. Ó, copiei o código, né? Vou vir aqui no aula CSS e vou colar ele aqui. Então é para aparecer aquele verde lá. Perfeito? Então, para eu colocar cor num elemento, né, eu vou usar o background color. Se eu quisesse colocar uma cor aqui no topo, ó, mesma coisa, ó, aqui, ó, background, opa, color, aí eu colocaria a mesma cor aqui. Aliás, se não for a mesma, não vou poder pôr, né? Vou colocar um bem... Deixa eu escolher outra, vai. Vou colocar uma cor bem contrastante, só para ficar visível aí no vídeo. Então você só tem que ir na folha de estilo do elemento que você quer mexer e colocar um background color. Perfeito? Então você só terá a cor. Mas aí se você falar, eu não quero alterar a cor. Então, vamos voltar aqui. Então eu coloquei no body, né? Eu criei a folha estilo do body e depois eu coloquei aqui no topo. Então os dois elementos estão com as cores aí. Aí você fala, e como que eu faço para colocar uma imagem? Seria o background image. Para colocar uma imagem. Aí você tem que especificar uma URL. Que é uma URL? É um caminho, né, da imagem. Então eu peguei algumas imagens aqui, na pasta aqui. Deixa eu copiá-la para a mesma pasta que eu pus aqui na raiz. Ó, BG1, BG2, images e logo. Ó, coloquei na mesma pasta da aula 3 aqui. Perfeito? Como está no mesmo nível aqui do arquivo, ó, do aula CSS, então eu não preciso especificar um caminho, só vou digitar o nome do arquivo. Por enquanto vamos deixar assim para não complicar. Então vamos ver as imagens que nós temos aqui. Ó, eu tenho esse BG escuro aqui, ó, meio rústico. Vamos colocar ela. Essa imagem que eu peguei no Google, né? Então, ó, eu dei o nome para ela de BG1, background 1. Perfeito? Então, a gente já sabe como é que chama a nossa imagem. Então, quando eu quero especificar uma URL aqui no CSS, nesse caso, eu vou usar esse método aqui, ó, URL. Aí, a gente já sabe o nome da imagem, né? Aqui, ó, bg1. Tem que ser o nome completo, jpg. Talvez você pode ter dificuldade aí no Windows, porque o Windows omite a extensão do arquivo. Então você precisa descobrir. Clica com o botão direito, vai em propriedades, que eu acredito que você consiga ver. Então salvei, vamos ver o resultado. Então o body, ó, o elemento body vai ficar com a imagem de fundo bg1.jpg. Opa, peraí que eu entrei errado. Viu? Não tem muito segredo. Só que essa imagem nem sempre vai ser da forma como ela é naturalmente, a gente vai querer exibir aqui. Então tem algumas coisas que a gente pode fazer para trabalhar com essa imagem aí. Por exemplo, aqui se você notar, o tamanho da imagem ficou maior do que a tela. Não, não ficou não. Ficou sim, né? Porque essa parte mais clara aqui, ó, ela ficava no centro da imagem. Então a imagem está estourando, ela está sumindo no elemento. Aí se for uma paisagem, alguma coisa assim, não é bacana, né? Você ficar vendo meia paisagem aqui. E nota que isso aqui muda, ó, de acordo com o tamanho da tela da pessoa. Você consegue perceber isso? Isso aqui muda de acordo com a tela. Então, Ixi, travou aqui. Pronto, destravou.
Então é uma coisa relativa, né? Se você falar, não, eu quero que sempre a imagem tenha o tamanho do elemento, no caso o body, que consequentemente vai ser a janela aqui. Aí você pode usar um outro atributo, uma outra propriedade, que é o você mantém aquele image lá, né, que faz outra coisa. Background size. Background size ele vai esperar dois valores, ó. O primeiro valor, porque ó, valor 1 espaço valor 2. Ele vai querer isso aqui, ó, essa sintaxe aqui. E ponto e vírgula no final. Não pode faltar isso. O valor 1 é a altura. Então, por aqui, ó. 100%. E o valor 2 é a largura. 100%. Ou vice-versa. Eu acho que é o contrário. O valor 1 é a largura e o valor 2 é a altura. Ó, salvei. Note que agora, ó, eu vou atualizar aqui, ó, o plano de fundo vai ficar do tamanho da tela. Perfeito? Ó, sempre ele vai ficar do tamanho da tela. Tranquilo? Aí, se você notar, a altura ele tem um problema para ficar no tamanho aqui, porque quando você altera o zoom, né, a altura do body mantém, né, uma característica do HTML. Mas a largura, ó, perfeito, ele vai manter sempre a largura batendo aí. Aí você tem inúmeras outras propriedades que você pode usar. Vamos supor o background position, que você determina a posição. Mas vamos diminuir aqui, ó. Vamos pôr aqui ó, 50% da tela e 50% da tela, para a gente poder usar o position. Ó, note como eu diminui para 50%, ele vai o fundo ficou menor e uma característica padrão do background é que ele repete, né? Quando acaba um, ele cola outro do lado. Mas se você ver aqui, a gente vai ter 4 planos de fundo aí, porque eu diminui na metade, né? 50% metade. Para a gente visualizar o position, eu vou ter que usar uma outra propriedade aqui, que é o repeat. Background repeat. Ele vem padrão para repetir, então se eu não quiser repetir, eu pôr no repeat. Agora eu vou salvar aqui, ó. Nota que ele vai parar de repetir, ele vai jogar uma vez só e vai parar. Perfeito? Agora eu consigo usar o background position. Para ficar uma coisa bem visual, eu vou usar um plugin que eu tenho aqui do Firefox que eu recomendo para vocês, que é o Firebug. Então eu vou vir aqui no border, eu consigo alterar a propriedade aqui, o valor, e a gente vê o resultado ali na hora. Acho que vai ser interessante. Ó, background, opa, position. Aí você escolhe uma posição do topo e uma posição da borda. Perfeito? Ó, então estou com 10 pixels do topo, ó, vou aumentar. Perdão, é 10 pixels da borda e 30 pixels do topo. Ó. Aí você alterando esse valor, você consegue fazer o seu plano de fundo navegar aqui no seu site. Ó. Perfeito? Então vou pôr aqui ó, um background. Né? Não tem propósito nenhum ele ficar nessa posição aqui, mas só para vocês verem aqui. Ó. 150 pixels da borda e 100 pixels do topo. Olha o resultado aqui em cima já. Esse plugin aqui ele não salva o que a gente faz, ele só exibe. Perfeito? Entendeu então como trabalha o background position? Então vamos lá consolidar as nossas configurações. Então aqui ó, background position. Então da lateral vou pôr, sei lá, 150 pixels, espaço 100 pixels. Então, da lateral ele vai ter 150 pixels de espaço
e 100 pixels de espaço do topo. Perfeito, aquilo que a gente já tinha, né? Outro atributo bacana que pode, outra propriedade bacana que pode ter no background, o attachment. Background. Ver se eu escrevi certo. Perfeito, isso aí mesmo. Perfeito. Aí eu posso deixar fixo. O que ele vai fazer? Independente de como, onde eu role a página, ele vai ficar fixo. Só que eu acho que eu escrevi a attachment errada. Deixa eu ver na minha cola aqui. Posso usar aqui o Firebug para me ajudar. Background attachment fixo. Perfeito. Mas eu tenho escrito certo. Estranho, tava certinho. Aí, ó, note que ele fica fixo. Eu acho que eu não tinha salvo. Ele fica fixo lá no fundo. Então tem sites que você entra que você rola a página e o fundo fica fixo. E basicamente esses são os atributos mais usados, né? Como isso aqui ficou feio pra caramba, eu vou tirar esse background, né? Ou eu vou deixar ele fixo 100%, 100%. Mas eu queria mostrar uma outra coisa. Eu vou colocar uma outra imagem de plano de fundo aqui, para você ver como você pode otimizar a conexão. Por que otimizar? Note que eu tinha uma outra imagem aqui na minha pasta. Ó. Eu tenho esse BG1 aqui, que ele tem 481 KB. E o BG2 tem 556 bytes. Perfeito? Então ele é muito menor do que o outro. Então na hora que a pessoa está carregando o site, para ela transferir esse BG2 aqui vai ser muito mais rápido. Né? Então a gente pode fazer uso daquela propriedade repeat. Então a gente transfere uma imagem bem pequenininha e manda ele repetir uma do lado da outra. Você vai ter um resultado mais ou menos parecido, né? Então vamos mudar aqui, ó, BG2, que é a imagem pequenininha, e vou deixar ele repetindo aqui. Então eu vou tirar essa linha aqui. O size eu tiro também, o position eu tiro e o fixed eu tiro. Fica só isso aqui, ó. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o BG2 e vai repetindo uma do lado da outra até chegar no final da linha. Chegou no final da linha, ele pula para a linha de baixo e continua repetindo. Então ele vai preencher a tela inteira. Se você quiser otimizar a velocidade do seu site, você pode usar esse recurso. Perfeito? Então, na conexão da internet, transferir um arquivinho pequenininho vai ser muito rápido. E depois que o arquivo for transferido, o navegador se vira aí para copiar um do lado do outro. Então, o resultado disso vai ser uma navegação bem mais rápida. Perfeito? Você fala, posso colocar a imagem só no body? Não, qualquer elemento. Uma div, por exemplo. Né? Vamos lá. Basicamente você vai colocar no body e em uma div qualquer. Dificilmente você vai fugir disso. Então vamos colocar a outra imagem aqui no topo, aquela que a gente tinha tirado. Então no topo aqui,
Não vou mais usar color, né? Ó, image URL bg1.jpg. Eu vou deixar ela do tamanho original, então ele vai mostrar só o cantinho dela. Perfeito? Não, ficou muito feio o tamanho original. Vou usar um background size. Aqui, ó, 100%, 100%. Nada te impede de usar pixels aqui também, viu? É que normalmente você quer que fique do tamanho da tela inteira. Eu posso tirar essa borda azul agora, né? Que tá muito feio também. Então aqui, ó, border solid 1 pixel azul. Vou tirar ela, salvei. Perfeito? Então não ficou bonito, mas não era esse o objetivo, né? Então a gente colocou uma imagenzinha de fundo bem pequena e mandamos repetir, e aqui no topo a gente colocou uma imagem grande e mandamos ficar do tamanho, fizemos com que ela ficasse do tamanho do elemento, 100% de largura e 100% de altura. Correto? Aí você fala, é a única forma que você tem para inserir imagem? Não. Você tem como inserir uma imagem e fazer com que essa imagem não seja plano de fundo, né? Com que essa imagem seja uma imagem de primeiro plano. Por exemplo, um logotipo aqui no site. Ó. Esse logotipo aqui não é fundo, ele é primeiro plano, ele está na frente, né? E aí ele vai ser um elemento mais fácil de manipular também. Para isso, existe a tag IMG. Então aqui onde estava escrito topo, deixa eu aproximar mais um pouquinho. Então aqui, ó, dentro do elemento aqui, ó, topo, que é essa parte escura que a gente mudou o background agora, eu vou colocar um outro elemento, que vai ser uma tag IMG, que insere imagem. A IMG não tem tag de fechamento, ela é abertura e fechamento na mesma. Perfeito? Deixa eu separar ela aqui do slogan aqui. Ela precisa de dois atributos aqui. Dois parâmetros tem que setar nela. src, que é de source. O que é o source? É parecido com aquele URL que a gente digitou ali no... Parecido não, é a mesma coisa que o URL que a gente digitou ali no CSS. Só que tem um outro nome, é source. Eu vou digitar o nome da imagem que eu quero. Eu já copiei para nossa mesma pasta lá, ó, uma imagem que chama logo.png. Lembrando que PNG é um formato que permite transparência, por isso que às vezes a gente acaba sendo obrigado a usar ele. E a qualidade dele eu acho que é melhor. Só que ele perde um pouquinho no tamanho, né? Então, logo.png. Então, já é o suficiente. Ele já conseguiu ir lá, pegou a imagem e já vai exibir lá dentro do topo. Por que ele vai exibir dentro do topo? Porque o elemento IMG, ó, estou circulando agora aqui, ó, ele está dentro do elemento topo, ó, a abertura e o fechamento do topo. Se você seguir aqui, se você indentou certinho, ó, você segue aqui, ó, você vai chegar nessa div que é o fechamento. Então tudo que tiver aqui dentro, automaticamente vai aparecer dentro lá da exibição. Então vamos ver se deu certo. Ó, F5 para atualizar, apareceu lá, ó, uma imagem gigante, que é o nosso logotipo. Só que da mesma forma como o plano de fundo você não é obrigado a aceitar o tamanho da imagem como ela vem, né? É bacana você ter tamanhos compatíveis para você não ficar desperdiçando, né, banda, né? Porque você transferiu uma imagem grande e aí chega lá na outra ponta você diminui ela, então não teria necessidade de você transferir essa imagem gigante, né? Mas como esse não é o objetivo da aula, né? É só aprender a trabalhar com os elementos, vamos deixar essa imagem gigante aqui. E vamos diminuir ela com o CSS. Perfeito? Aí você me pergunta, como que eu faço para manipular uma imagem? O CSS, como você já percebeu, ele precisa de uma referência do elemento. Concorda? Para mexer lá no body a gente chamou ele pelo nome, né? E para mexer ali no topo a gente chamou ele pelo ID. Perfeito? Quase sempre a gente vai chamar ou por ID ou por uma classe. Eu vou explicar mais para frente o que é classe, não se preocupe com isso agora.
Então, o elemento IMG, ó, que eu estou circulando aqui agora, ele não tem ID. Ele não tem como chamar, ele só tem nome. Eu poderia chamar ele pelo nome, que é IMG. Isso aqui, ó, é o nome da tag, do elemento. Só que se eu criar uma folha de estilo para o elemento IMG, ele vai servir para todos os IMG que eu tiver nessa página. Então não é bacana, né? Então como eu quero diferenciar ele de outros, eu vou fazer o quê? Vou dar um ID para ele. ID igual qualquer nome. Eu vou pôr logotipo para ficar uma coisa bem sugestiva. Então, ó, o parâmetro, né? O atributo e o valor. Perfeito? Então, ID, o valor desse ID logotipo. Então, automaticamente, essa imagem que eu inseri agora, ela vai responder pelo ID logotipo. Então, se eu for aqui no CSS, eu posso criar aqui uma folha de estilo para ela. Sustenido, né? Porque a gente está falando de um ID. Né? Se fosse uma classe, eu começaria com ponto. E se for pelo nome, eu não começo com nada. Ó, logotipo. Abro e fecho a chave. Né? E aqui eu posso começar a escrever as propriedades do CSS que ele vai fazer efeito ali no nosso logotipo que a gente inseriu. O que faz essa ligação? O ID. Né? Então, quando o navegador encontrar essa folha de estilo aqui, ele vai perguntar de quem ela é. Né? Então ele vai sair procurando. Ele vê o sustenido, ele vai saber que eu estou falando de um ID. Então ele vai sair procurando os IDs aqui da página. Aí ele vai encontrar um ID que tem como valor logotipo. Então ele vai encontrar esse elemento aqui e vai trabalhar com ele. Então para começar a gente pode usar uma propriedade que a gente já viu, né, que é o width. 2 pontos, vamos jogar ele para 100 pixels. 100 pixels. Então a largura dele vai ser 100 pixels. Se eu não especificar a altura, no caso aqui da imagem, o que ele vai fazer? Ele vai colocar uma altura automático. Vai ser como se fosse assim, ó, height alto. Só que ele tem isso por padrão, então eu não precisaria escrever aqui. Né? Então vou salvar, vamos ver o que vai acontecer. Não aconteceu nada. Fiz alguma coisa errada de novo. Logotipo. Deixa eu ver aqui. Logotipo. Acho que eu não tinha salvo. Sempre esqueço de salvar. Aí, o logotipo nosso ficou com 100 pixels. Perfeito? Então ele ficou com 100 de largura e ele jogou para automaticamente o equivalente para manter a proporção de altura. Mas eu poderia forçar aqui, eu poderia falar, não quero que o meu logo fique bonitinho, eu quero que ele fique esticado. Ó. Aí você especifica a altura, por 200 pixels, então ele vai ficar com o dobro de altura. Salvou. Ó. Aí se você fixar, ele vai te obedecer. Perfeito? Se você tiver um Firebug aqui, ó, fica bacana para você trabalhar com isso aqui. Ó. Aí você pode mexer aqui à vontade. Ó. Então você percebe? Então eu vou tirar aqui o height, ó, ele deixa a altura automática. Perfeito? E pode colocar 1 milhão de atributos aqui agora, né? Então eu vou tirar esse height aqui, eu vou deixar automático. Então height é a altura, width é a largura, né? Eu posso determinar a margem também. A gente mexeu um pouquinho com margem, né? Vamos mexer mais um pouquinho aqui. Então eu posso determinar a margem. Então aqui, ó, margem. A margem superior eu vou querer 10 pixels. A margem lateral eu vou querer 20 pixels. Pra gente ver. Então esse primeiro valor aqui é a margem superior e inferior. Esse segundo valor aqui é a margem direita e esquerda. Como ele só está colado lá no topo e na esquerda, é só essa que a gente vai conseguir perceber, né? Ó, ele deu uma margem lá. Mas essa não
não é a melhor forma de eu posicionar um elemento, né, com relação a outro aqui. Mas a gente vai usar em alguns casos específicos, só estou dando um exemplo. Eu aconselho que você use posicionamento absoluto. A gente vai ver isso posteriormente, talvez na próxima aula. Mas só para você entender aqui. Aí, vamos só aumentar um pouquinho esse logotipo aí. Então, deixar uma margem aqui, ó. E se eu colocar um valor só, ele vai colocar a margem para tudo. Vamos pôr uma de 50 pixels aqui, só para não ficar muito coladinho. Então ele vai colocar 50 pixels de margem para todos os lados. Perfeito? Eu poderia usar porcentagem também, né? Nada me impede de usar a porcentagem. Vai ser a porcentagem relativa, né, do elemento pi. Mas vamos ficar no pixel aqui para não confundir. Aí tem 1 milhão de coisas que você pode fazer. Vamos supor que você queira colocar uma borda no logotipo. Vai ficar feio, mas vamos supor que você quer deixar seu site feio. Border. Uma coisa, o border eu estou usando uma notação resumida, né? A gente coloca tudo numa linha só, né? Mas o border, igual o background, o certo seria assim, ó. Certo não, né? O mais detalhado seria assim, ó. Border style solid. Aqui, ó. Border size 1 pixels. 1 pixel. E border color por vermelho. Não sei se vai ser border size, acho que vai estar errado. Ficou errado. Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Aqui é o widget. Perfeito. Então, a largura da borda vai ser de 1 pixel, a cor vermelha. Vamos ver o resultado. Perfeito. Border widget. Mas ficou feio, né, o logotipo com borda. Pois só para exemplificar o que normalmente a gente aplica para um elemento, por exemplo, o elemento div, a gente pode aplicar para a imagem, né, para o elemento img. Né. Mas é bacana usar. Opa, que era border style. Acho que eu apaguei aqui. Mas ele entendeu bem. O que normalmente eu uso essa outra forma aqui, ó, forma resumida. Você dá espaço aqui, ó. Para a borda fica melhor, né? Você economiza a linha, 2 linhas aí. Então você escolhe como você acha melhor fazer. O CSS ele é bastante flexível. Acho que eu não salvei. Não, salvei sim, que eu deixei a borda lá ainda. O vídeo já está ficando um pouquinho longo, eu vou encerrando por aqui. Aí na próxima aula eu falo um pouquinho mais sobre posicionamento, como eu prometi, e um pouquinho sobre link. Então eu peço para que vocês continuem curtindo a nossa página, clicando no joinha para incentivar a produção de mais conteúdo. Eu também peço para que acesse nosso site, né? Lá eu já subi as 2 aulas, como eu já mostrei, já vou subir essa próxima. E fico à disposição no e-mail, aqui no formulário de contato do site, na medida do possível respondendo todos. Então, um forte abraço, até a próxima.